Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala com vocês é o Pedro. E no episódio de hoje, a gente vai abordar alguns temas muito pertinentes à questão do comércio que existe dos dons espirituais, né? A gente vê por aí muitos anúncios sendo veiculados de propagandas de trazer amor em 7 dias, né? De trazer a pessoa amada de volta e coisas próximas a esse contexto. E eu vou convidar o Benzedor para conversar um pouco com a gente e explicar a visão do caminho que ele pratica, aprende e se desenvolve, o ponto de vista dele a respeito de como funcionam, né, esses trabalhos, essa comercialização e quais são as consequências, muitas vezes, para quem lida com esse tipo de coisa. Benzedor, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Benzedor Falas de um Remanescente. E para a gente começar, já te pergunto de antemão, já te procuraram pedindo esse tipo de coisa para trazer a pessoa amada de volta? Em nome do grande pai e da grande mãe, de nossos mentores e mentoras queridas e luminosos, olá Pedro, olá a todos e todas, a bênção de mãezinha do céu a todos nós. Pedro, respondendo a tua pergunta, sim, inúmeras vezes, Pedro. É claro que já diretamente, ou quando isso ocorre, eu já procuro orientar, né, Pedro? Aquele ser, aquele irmão, aquela irmã que vem nesse caminho buscar esse tipo diria assim, de tristeza, né? Porque não é certo, não é correto. E muitos que buscam isso nos caminhos, eles não têm conscientização do que querem, né, Pedro? E aí o benzedor procura orientar com carinho, persuadir e fazer compreender que o bem é livre, que o amor é espontâneo e natural. Interessante, né? A função de ser espontâneo e natural. Então quer dizer que quando tu tá trazendo de volta essa pessoa amada em 7 dias, tu tá talvez buscando refazer um ciclo que já deveria ter se quebrado, por exemplo, né? Se concluído, é a palavra melhor. Mas também tem aqueles casos que não é trazer de volta, é trazer pela primeira vez, né? Muitas pessoas que nunca nem tiveram nada uma com a outra, mas existem tipos de trabalhos feitos para atrair essa pessoa nova, digamos assim, para tua vida, para de alguma forma fazer brotar um sentimento nela. Como é que funciona esse tipo de trabalho? O que é esse tipo de trabalho? Pedro, chamamos também, infelizmente, de trabalho, né, Pedro? Tem os trabalhos benéficos, como tem os maléficos, né? Existe o bem, existe o mal. E esses são, Pedro, amigos e amigas, na verdade, isso são verdadeiras arapucas para quem faz, para quem pede e para o atingido. Porque o amor, é como o benzedor está dizendo assim, ele é livre, ele é espontâneo, ele é natural. Isso eu gostaria que as pessoas compreendessem, que é atração. É forte, é poderoso também, existe sim, Pedro, não se subestima, mas o que eu já vi de gente sofrendo, adoecendo e até partindo por causa desse tipo de trabalho, por esses tipos de pedidos, é coisa fora do natural, porque muitos são atingidos por isto, Pedro. Eu diria assim, aí se ajunta as pessoas que sabem lidar com essa prática da atração, a vítima, o feitor e o pedinte. Um triângulo, meu amigo Pedro, e um triângulo de más vibrações. No momento em que uma pessoa busca um lugar para fazer esse tipo de magia, né, que vai atrair uma pessoa até a vida dela e segurar ela por esse tipo de atração, que não é natural, é uma atração energética, mas manipulada, né, uma energia falsa, digamos assim, não falsa, né, porque ela existe de fato, mas é uma energia que provém de outros meios.
O que acaba acontecendo nesse relacionamento que não existe naturalmente, que existe porque um elo quase artificial os prende? Boas falas, Pedro. É por aí. Pedro, esse tempo eu estava saindo de casa, o benzedor, e um moço me atacou. O senhor que é o benzedor? Eu digo sim. Eu queria tanto uma ajuda do senhor. Eu sou amigo de fulana, e fulana pediu para mim lhe procurar, que como o senhor benzedor, o senhor poderia me ajudar. E aí ali mesmo, Pedro, assim, no meio da rua, nós fomos por um canto. Eu digo, não, eu te dou uns minutos, que eu posso te ajudar, se eu puder. Não, assim, benzedora, eu gosto tanto da minha namorada faz 2 semanas que ela me deixou e eu penso que ela não volta mais. Eu queria a sua ajuda para fazer ela voltar. Então, assim, Pedro, é corriqueiro isso ocorrer, sim, porque uma grande parte de pessoas pensam que pelo benzedor lidar com magia, com energias, o benzedor lida com esse tipo de coisa. E eu digo não, o meu trabalho nessa parte é orientar e esclarecer que isso nada mais é do que ilusões, né, Pedro? Ilusões vendidas e estendidas a certos seres assim que infelizmente não são esclarecidos. Como comprar, como vender o amor não existe, não tem como. Pode fazer algo para chamar, despertar a atração da pessoa, o amor não. E aí ele me perguntou isso, Pedro, e um dos guardiões estava do meu lado e me disse assim diretamente. Diz para ele, meu amigo, ele é uma boa pessoa, só é mais esclarecida. Diz para ele assim que em menos de 15 dias ela vai procurar ele. Que eles tiveram só um desacerto, foi só um desentendimento. Ela virá assim por livre e espontânea vontade, porque há carinho, há amor nas duas partes. Pedro, dias depois, por quem eu fui procurado? Por ele, e me agradecendo pelo meu esclarecimento. Isso é muito bonito e muito gratificante. E benzedor, quando as pessoas não são esclarecidas ou acabam se desesclarecendo, né, por quem está realmente interessado no financeiro, em cobrar para poder atrair uma pessoa para a vida de outra, né? A gente vê casos muitas vezes de relacionamentos que são violentos, por exemplo, porque se tu atrai uma pessoa para perto de ti e essa pessoa não está ali por livre e espontânea vontade, pode muito bem acontecer de ela começar a não se encontrar naquele relacionamento e esse desencontro dela não se encontrar de fato no lugar onde ela está trazer vários tipos de transtorno para a vida dela, né? Seja um relacionamento violentamente psicológico, né? Aquele relacionamento tóxico, por exemplo, que muito é falado hoje, abusivo, seja numa depressão. Esse tipo de coisa são consequências dessas relações formadas através de magias maléficas? Pedro, são forças tóxicas, né? Mas eu vejo bastante assim, Pedro. Eu vejo muitos relacionamentos que foram iniciados por esse poder da atração, que não existe nada de natural. E esses relacionamentos, não há neles reciprocidade. É só um lado, porque o outro não está o natural. O outro está forçado. Como em alguns episódios atrás eu já dei uma explicação sobre alguns causos, né? Então eu digo assim, Pedro, são forças doentias, maquiavélicas, são seres do outro lado da vida que estudam para esse contexto. Quem já não viu falar em hipnotizar? É isso que acontece com a parte afetada, do lado que está sendo forçado. Então, é de bem saber que com o tempo não dá bons frutos e sempre que começa mal vai terminar, geralmente, Pedro, tragicamente. São seres muito baixos, pavorosos, que se alimentam assim da própria energia daquele que está encantado. Nosso caminho diz encantado, o que está assim. Constantemente, 24 horas por dia, há um espírito que lhe obsidia. Muitas vezes utilizam certos instrumentos no mundo espiritual chamados chips espirituais, que é colocado nessas pessoas que sofrem no caos da vítima.
E isto é um contexto muito delicado, né, Pedro? Exige muitas coisas para correr atrás, para desfazer, mas é muito triste e infeliz os que assim vivem. Não existe felicidade, alegria nesse contexto. O que existe é um provalecimento desproporcional. É usar o invisível contra os seres visíveis. E a conta, Pedro, é muito dolorosa para quem faz. E é necessário que a vítima, de alguma forma, dê uma brecha para esse chip, por exemplo, ser implantado nela, para essa magia maléfica pegar, digamos assim? É assim, sempre temos que abrir uma porta, Pedro. Sempre a vítima abre alguma porta para esse contexto ocorrer, senão não tem como. Consegue trazer algum relato pra gente para exemplificar, por exemplo, uma brecha que algum caso que tu já ajudou a resolver tenha aberto para que essa magia pegasse? É claro que a gente não vai expor o nome de ninguém, falar isso com discrição, enfim, mas consegue trazer um relato disso pra gente? Pedro, eu vou falar uma das brechas das mais fortes que existe, a porta mais forte para o ser humano dar brecha para esse tipo de coisa se instalar no nosso perispírito, espírito e físico. Homens que traem suas esposas. Essa é a brecha principal para eles serem vítimas deles mesmos. Mulheres, da mesma forma, vice-versa. Quem trai já está a abrir uma porta, uma janela no seu interior para esse chip ser colocado. E geralmente começa assim mesmo, né, Pedro? É a amante, o amante é que procura esse tipo de... para tirar do seio familiar, para tirar da família, para tirar dos filhos, para tirar da esposa. Os causos assim que até hoje eu mais vi são assim. É claro que tem exceções, né? Pedro, tu me pergunta um caos, eu já vi irmã fazer para a irmã. E não precisou o marido da irmã trair. Só o que precisou, a irmã encher o olho, a irmã querer, a irmã cobiçar e correr atrás e não aceitar a união bonita, natural do casal e buscar esses meios. Essa pessoa buscou esses meios, Pedro, não conseguindo atingir o seu intento, porque as duas partes havia muita luz, muita proteção e são pessoas que não deram essas brechas. O trabalho, o encanto descarregou em que parte? Descarregou no filho da irmã. No caso, descarregou no sobrinho, Pedro. E foi muito trabalhoso assim para desmanchar esse feitiço, para reverter. Porque me foi dito assim, foi feito com fogo. Pedro, eu vi assim o guri todo queimado, com feridas assim que a cada dia será mais e mais. Consultou dermatologistas, vários doutores e nada, e só embrabecia. O índio, que vem do elemento fogo, orientou. Quando esse buscou ajuda, deixou bem claro quem tem que buscar ajuda nesse sentido é ele. A mãe correu atrás, mas para unir as duas partes tem que ser a principal necessitada. Pedro, assim foi, assim fizemos o que tinha que fazer e assim mesmo levou quase um mês para ser revertido. Eu fiquei com muito dó e aquilo me doía muito assim, porque Pedro, a pessoa se coçava assim, se tirava os pedaços assim toda hora por causa dessas coisas, desses encantos. A tia, madrinha, lá atrás, assim, quantos antepassados nos ensinaram assim, que de madrinha tem muito poder? Podem muitos darem risada, mas tem, Pedro. Então, é umas coisas assim baixas. Eu olhava para ele assim, ele acompanhado por dois seres nebulosos, dois seres que lamentáveis, e eles passavam uma energia que arrebentava todo o físico do guri. Mas, graças a Cristo Nosso Senhor, a Virgem Mãe e o poder, os ensinamentos do nosso índio, conseguimos reverter. Então é muito triste, né, Pedro? Mas existe sim. Nesse sentido desses espíritos que ficam sugando as vítimas desse tipo de magia, quem são os espíritos que atuam nisso? Eu já, em algumas pesquisas, encontrei, né, relatos e
e informações a respeito de, por exemplo, íncubos e súcubos, que seriam os espíritos relacionados mais à parte sexual, né? São eles que estão nesse meio, são outros espíritos, são os quiumbas, como a gente já conversou. De que modo que isso acontece? Pedro, são vários seres, né? Mas nessa parte, diretamente, está mais a se ligado, sim, aos incubos e sucubos. Espíritos que trabalham somente essa parte sexual. Espíritos preparados, assim, para colocar esses chips em suas vítimas, que eles dizem são suas presas, são pagos por isso, são sádicos, maléficos, são monstruosos, Pedro, e se alimentam somente desse meio, do ato sexual, desse contexto. Então, o benzedor diz assim, com muita tristeza, isso existe, Pedro. E quando a vítima não acredita que isso possa existir, ele se torna uma vítima em maior potencial, propenso à fragilidade, e aí é muito mais forte em cima. Porque quem acredita em algo, corre, busca, procura, né, Pedro? E quando tu não acredita, tu fica submisso. E isso os olhos do benzedor vê assim inúmeros, Pedro. Inúmeros. Eu não estou aqui para julgar, eu não julgo ninguém, né? Mas eu não aceito esse tipo de trabalho, eu não aceito esse tipo de conduta e sou totalmente contra. Aprendo e desmanchamos muitos trabalhos desses mesmo. E, infelizmente, alguns, por fazerem muito tempo, não tem como mexer, Pedro. Em linguagens populares, né, em conversas populares, já ouvi relatos de pessoas que falam que conhecem quem faz esse tipo de magia e que é impossível de desmanchar. Então quer dizer que o fator que acaba tornando, né, irreversível seria o tempo propriamente, mas que se buscar no tempo certo não existe essa de ser impossível de desfazer? O fator é o tempo, Pedro, sim. Porque assim, existe tempo para tudo, né, Pedro? Inclusive nós aqui, nossa passagem, todos nós temos nosso tempo certo. Uma doença que tu não busque a cura em seguida, breve que surgiu, o que é assim que os doutores te dizem? Agora é mais delicado, mas vamos lutar contra, mas tudo se torna muito mais delicado, né? E para as doenças espirituais, para as perseguições espirituais também, Pedro. Assim que tu te conhece como tu é e tudo em ti está alterado, por que não pensar, não buscar pelo raciocínio, Pedro? Né? Então, assim, esse lado, esse contexto também é. Então eu te digo assim, mas assim, quando eles vendem essa propaganda assim que não adianta mais, que ninguém consegue desfazer, Pedro, também é assim para ser como uma venda nos olhos de quem está afetado ou que tem algum familiar ou amigo afetado, para te paralisar, para te acolher essa falsa orientação e não buscar recursos. Todo mal tem como ser retirado e revertido, sim. Deus é mais. Cristo é mais, muito mais do que o mal e pronto. Se tem agentes preparados para o mal, existe também agentes preparados para o bem. Nós já conversamos em outros episódios, né, sobre diversas formas como essas magias maléficas acontecem. Entre elas, presentes que as pessoas recebem, como na segunda parte do episódio anterior, né, que uma amiga presenteou outra com um anel com o intuito de separar uma família porque tinha interesse no marido da suposta amiga, né? E existem também magias, por exemplo, para esse tipo de função. Tu dá um presente para alguém que a pessoa, enquanto usa teu presente, fica atraída por ti. E outras formas também que tu puder trazer pra gente, até como uma forma de alerta, no que a gente precisa ficar atento. São milhares de feitos, né? Não tem como nós enumerarmos aqui. Pedro, existe coisas materiais, né, que achamos em abundância, infelizmente, sobre a terra, em qualquer canto, em qualquer boteco. Mas te digo assim, não são só coisas materiais, Pedro. Existe magias que é de falar, existe palavras, existe pontos que tu toca, existe saudações, existe aperto de mão, Pedro, que se o fizer, tu consegue também encantar o outro.
porque é uma cumplicidade com o ser humano e com os espíritos que se prestam para esse papel. Então existem coisas sombrias nas duas partes. E eu sou feliz nesse caminho, Pedro, assim, por aprender e ser orientado como combater esse tipo de coisa. Eu na parte material carnal e os mentores na parte espiritual, sendo que quem realmente desmancha e desfaz são eles, né, Pedro? Até porque, assim, todo que foi atingido por isso se encontra um ou dois espíritos junto. Quem é que vai caçar, quem é que vai prender, quem é que vai punir, quem é que vai forçar, Pedro? Às vezes, assim, os guardiões, eles nem precisam desmanchar, eles vão lá, caçam um espírito que está do outro lado da vida proporcionando aquele mal e o força ele mesmo a desfazer ou sofrerá as consequências. E aí o que ele escolhe? Ir e desfazer. E quando ele desfaz forçado pelo bem, ele se volta contra quem o pagou, quem o mandou. Por isso que se diz, o mal volta dobrado. É assim que funciona. Então não é mérito do homem, do benzedor, do médium que fazem isso. São méritos dos servos do divino, de Nossa Mãe Santíssima. Em algumas das nossas conversas, a gente já falou sobre o poder que os desdobramentos têm, né? Que é uma forma, né, do sonho, como dizem no popular. E que quando a gente está dormindo, nosso espírito está em recreio e aí ele tem contato com outros espíritos. Nesse momento do desdobramento, né, do sonho, quando a nossa alma está em recreio, é possível que uma pessoa que está sendo vítima desse tipo de magia acabe entrando em contato com esse obsessor que está encantando ela de alguma forma, ou que esse encantamento comece através de um desdobramento, por exemplo? Pedro, isto é bastante comum. Por isso que o dormir também é magia, né? É outro respaldo que o Pai do Céu e a Mãe do Céu dá a todos nós, seus filhos. Muitas vezes para nós vermos e sabermos o que está a ocorrer conosco espiritualmente, é nesses momentos que nos é mostrado, quando nós nos desdobramos, quer dizer, dormimos e saímos do físico. E muitas vezes deparamos com esses seres que fazem. E eles mesmos nos dizem, nós fora do físico, nós somos mais inteligentes e mais leves. Só que aí existe aquilo, para a maioria é só um sonho. Pedro, quantos irmãos e irmãs estragados por esse meio me procuram? É muito grande, sempre foi muito grande, Pedro. Há homens que eles não se animam a ir num doutor, se abrir com um doutor, eu tô assim, eu tô assado. Pedro, há outros que vão e não obtêm a cura. Fazem tratamentos, mais tratamentos e a cura, nada. Outros se suicidam por causa disso, Pedro, porque se mexe diretamente com o vigor do homem ou da mulher. E há muitos que não sabem lidar com esse tipo de... Há outros assim que ele só tem vigor com aquela parte, com aquela determinada pessoa que fez, não tem com a esposa, ou vice-versa. A mulher se sente atraída só pelo aquele que fez, não se sente atraída mais, não tem mais atração, não tem mais querer para o marido. E quanto suicídio por causa disso, Pedro? Quantos me diz, benzedor, eu isso, eu aquilo, eu não consigo dizer. Pedro, e os mentores do lado, assim, eles já me... Não precisa usar as palavras, já sei. Pedro, e já inúmeros, assim, gente de longe, assim, gente de todos os meios, Pedro, assim, me procura, assim, para esse tipo de ajuda. E eu te digo assim, ó, não todos, mas a grande maioria consegue ser ajudado. Porque para te ser ajudado, tu tens que te ajudar. E tempo vale muito, é muito precioso nesses causos. Quando tu menciona assim, né, que é possível que uma pessoa tenha seu vigor prejudicado, seja homem ou mulher, a partir de feitiços maléficos, né? Muitas vezes a gente sabe que estamos falando de um momento em que uma pessoa não aceitou, que uma outra não tem atração, amor por ela. Então, nessa não aceitação pode brotar vários tipos de sentimento, desde a inconformação de tu querer ir lá e trazer aquela pessoa para ti, como a vingança, de se não me quis, também não vai funcionar com mais ninguém, né? Nesse contexto, então, como tu acabou de trazer, muitas pessoas acabam sendo prejudicadas e isso pode gerar impotência sexual, entre outros fatores, né? Esfriar relações, por exemplo, gerar brigas, gerar violência dentro do casal. Então, existem trabalhos que são destrabalhos até, né? De serviços
feitos para prejudicar a vida de um casal nesse ponto, de seja só funcionar sexualmente com quem fez a magia, nesse intuito de atrair, mas seja também de gerar outros tipos de intriga, de gerar desconfiança, ciúme demais. Acontece isso também? Meu amigo Pedro, está tudo isso no pacote, infelizmente. Porque além de muitos assim pedirem esse desserviço, como tu diz, Pedro, pedir e fazer esse desserviço assim está no pacote. Não se dá bem, ficar de mal, brigar, violência. Onde um casal que tem a cabeça, uma das partes tiver a cabeça no lugar onde entrar violência, não tem mais vez, né, Pedro? Onde não existe mais diálogo, não tem mais vez, né? Por que a gente vê tanta... Hoje em dia, sim, Pedro, por que se vê tanto feminicídio? Pedro, tá aí uma das explicações. Porque a tal parte não aceita, e geralmente os que mais não aceitam são os homens. As mulheres hoje não têm mais assim esse direito, assim, eu não quero mais conviver contigo. E aí o que fazem? Qual de nós que é dono um do outro, Pedro? Nós temos um caminho junto. Nós temos ciclos. Dono, nem a mulher é nossa dona, nem nós somos donos de mulher nenhuma. Somos livres. Ou nascemos junto, Pedro? Não, né? Até os gêmeos, eles são... Cada um é único. Pode-se aparecer a aparência, somente a aparência. Então eu digo assim, ó Pedro, causos, eu tenho assim diversos causos assim sobre isso, e já vi tantos partirem, tantos ficarem assim do enfermo todo o resto do tempo aqui em cima, por não acreditarem, por não buscarem. Pedro, já vi outros assim que certo tempo estavam, e umas mínimas coisas, Pedro, e voltaram ao seu normal, voltaram a ser o que são. É como nosso Senhor Jesus Cristo, assim, sempre ensinou. Dai a César o que é de César. Já vi outros assim, ó, os guardiões trazer esse tipo de obsessor, Pedro, trazer em cubos, sucubos, assim, algemados, acorrentados, e forçar. Queres sair daí? Nós vamos te levar lá para aqueles lugares da onde tu viesse. Vais retornar lá. E eles chegar e dizer isso na minha frente, eu vou lá e vou desfazer. Mas tem uma coisa, eu vou lá e vou cobrar de quem pediu, de quem pagou. Pedro, e aí na volta dele é sempre trágico. Por isso que tu colhe o que tu planta. Boas falas, repórter, é um desserviço. E hoje, tu sabe que hoje assim eu acompanho e vejo isso, é muito mais os jovens. Esse mal, hoje em dia na Terra, esse mal está muito mais em cima dos jovens, Pedro. Porque a maioria da juventude quer o uau, quer isso, quer noite, quer aquilo, quer aquele outro. Tem inveja, tem ciúme. A quem procuram, Pedro? Onde tu tiver um vício já é uma porta. Pedro, se tu assistir pornografia, é outra porta. Tu tinha me perguntado, eu vou frisar agora. É outra porta e uma das principais portas. Pornografia, quando tu te vicia e tu fica naquele ciclo, Pedro, tu termina abrindo porta para esses tipos de seres, que cada vez tu vais querer mais aquilo ali, e tu vais ficar à mercê do virtual. Tu vai deixar o real de lado. E aí vem as disfunções, vem as obsessões. Quantos estão viciados nisso, meu amigo repórter? Dentro dessas situações, né, de se viciar em alguma coisa, a gente já sabe que todo tipo de vício ele não é benéfico, porque ele gera dependência, ele aprisiona a pessoa nisso, né? E pode acontecer também de uma pessoa ficar impotente sexualmente por conta de chips implantados através do consumo de pornografia? Repórter, é o que mais acontece. É o que mais acontece. Porque aí, quando te instalo esse dispositivo, Pedro, aí tu fica que nem um controle remoto é a televisão. Tu liga e desliga a hora que eles quiserem. Tu ficas à mercê. Porque é uma força que tu não enxerga, né? E aí como reverter? Se tu não acredita e tu não enxerga, Pedro. Se tu é quadrado, não, só existe o que eu vejo. Aí é ponto pra quem? Pro mal, né? E muitas pessoas com impotência sexual acabam te buscando para reverter esse tipo de situação na vida delas, né? Isso é uma coisa que depois... A pornografia é algo que tu escolheu assistir ele, né? Não é propriamente uma magia que uma terceira pessoa tá fazendo contra ti. É uma porta que tu foi lá e abriu porque quis, assim, digamos. E aí, nesse caso, as pessoas conseguem buscar esse tipo de ajuda depois que são esclarecidas, porque muitos não têm esse esclarecimento também, né? E acabam abrindo esse tipo de porta por não saberem o quão perigoso é. Pedro, boa parte, sim. Boa parte... Depois de esclarecidos, eles
correm atrás, sim, né? Mas não são 100%, né? Até porque aqueles seres que tu abriu as portas, que tu atraiu, que tu te afinou, eles gostam das mesmas coisas. Só que a diferença, tu não te alimenta deles, eles se alimentam de nós. Eles se alimentam daquele ato, eles se alimentam de nossa fraqueza, eles se alimentam de nossa tristeza, eles se alimentam de nossa dor, de nossa frustração. Aquela parte da impotência é uma das partes que eles se adonaram. Eles tiraram do ser aquela parte natural de todos nós. E aí, para curar, para ser devolvido, teremos que buscar ajuda no espiritual, com seres celestiais. E é uma questão muito delicada por vários pontos, né? Porque, primeiro de tudo, a pornografia é um tabu muito grande. As pessoas têm muito receio, vergonha de falar sobre isso, sendo que é algo que existe, que está aí, né? E quando a gente chega no ponto de falar de impotência sexual, isso toca na autoestima de muita gente. Noto, inclusive, que principalmente, né, na saúde masculina, isso é um tabu muito grande, porque afeta a virilidade de algumas pessoas, né, além da autoestima. Então, é um assunto já muito delicado para se discutir, porque muitos homens, principalmente, vão ter até vergonha de falar que estão com esse problema e buscar esse tipo de ajuda. E aí vem culpa, vem mais um monte de coisa atrelada nisso. Mas se o sexo, por um lado, ele gera vida, que é algo divino, é algo positivo, como é que a pornografia, por que a pornografia acaba sendo esse condutor de más energias? Pedro, se torna um condutor de más energias porque não é natural, é demasiado. O que é natural, o que é benfazejo, o que é espontâneo, Pedro, e assim mesmo, se já for demais, além da conta, já se torna prejudicial. Tudo que é demais é prejudicial. E a pornografia não tem parte boa, não tem parte bonita, não tem parte natural. É comércio, é dinheiro, é dor. Olha, quem faz esse tipo de coisa, a gente vê a jornada, a gente vê depois, olha o que acontece. Os jornais, muitos mostram, refletem isso, né? As notícias. Olha como ficam nossos irmãos e nossas irmãs, Pedro. A maior parte depressivos, enfermos, desencadeio muitas coisas, vergonha, tristeza, perseguição, porque é um meio que envolve o submundo do espiritual. É o submundo que faz essas ligações com outros irmãos e irmãs nossos daqui de cima, né, Pedro? Que vai ali, depois assim, não há mais interesse em esposa, não há mais interesse em marido, começa a querer fazer o que está ali, o que estão vendo ali, replicar, Pedro, e a gente sabe que não é assim, né? Qual de nós já não foi jovem, Pedro? Mas tudo no seu tempo, na sua hora e no seu momento, né? Um casal que se ama, que gera a vida, que gera a família. Pedro, são abençoados, são iluminados por seres iluminados. Os que buscam o contrário disso serão perseguidos, se unirão a quem? Isso está lá nos 10 pecados capitais, né? É só ler e ver. Dá para entender, então, que a função da pornografia, do conteúdo, entre aspas, para público adulto, é muito mais por existir uma alienação da pessoa ali, né? Ela começa a focar muito mais no que está numa tela, né? E tornar aquilo a realidade de prazer, o objeto de fantasia dela. E quando ela vai trazer aquilo para a realidade prática, muitas vezes ela não consegue satisfazer a própria imaginação, que ficou vendo algo plástico e montado, completamente fora da realidade, não se satisfazendo com o que encontra no real, vai se alienando cada vez mais aquele universo e ficando cada vez mais à mercê dessas energias e desses obsessores que se adonam, então, a partir dos fluidos, muitas vezes, dessa pessoa, se adonam daquela energia, daquela potência sexual que ela tem. E nesse contexto, assim, de entender como que a pornografia acaba entrando no meio dos casais, por exemplo, né, a gente entende que traz questões de dor, questões psicológicas muito fortes. E um desses motivos também para aqueles que até sabem, já são esclarecidos que a pornografia é ruim, mas que por conta de vícios e tal não conseguem largar, um fator muito pregnante é a culpa. As pessoas se sentem muito culpadas por isso. Então, assistir pornografia seria um pecado? Ela é um fator de culpa? Ou ela é uma conduta que não te faz bem, por conta desses pontos que a gente acabou de citar,
mas que não deve gerar culpa, e sim uma ação na pessoa. Como é que é a tua leitura? O que tu pode esclarecer a respeito disso? Pedro, a minha leitura, a leitura do benzedor sobre essa questão é que todos nós, todos os seres que estamos, a raça humana na face da Terra, todos nós sofreremos tentações, e essa é uma delas. Talvez a mais perversa, a mais dolorosa. Temos o livre-arbítrio. Agora, existe o caminho natural, o caminho certo para nós caminharmos, e existe milhares de outros. A escolha é nossa. A gente conversa com um dependente químico, Pedro, ele vai te dizer a droga para ele é bom e faz bem. Pedro, depois vai passar assim um certo tempo, ele verá que não é aquilo ali que ele disse, né? Judia, maltrata toda uma família, todos os seres que o amam. Esse caminho também, né, Pedro? São escolhas, né? São escolhas, mas sempre tem uma boa voz, um bom conselho. Não é por aí, não é assim. Mas nós temos o livre-arbítrio, né? Nosso livre-arbítrio, somos livres para agir em tudo. Ou repensar, ou receber o conselho e praticar, ou esquecê-lo. Então, eu te digo assim, é um caminho triste, doloroso, sim, Pedro, um caminho que não traz nada de bom, até para nossas leis, para as leis dos homens. Quanta coisa, quanta tristeza a gente vê, Pedro. Quantos assim eu vejo, Pedro? Eu sou assim, o benzedor anda na rua assim, e eu vejo muitos com sucubos. Muitos que nunca me disseram, nunca se queixaram para ninguém assim, eu vejo esses seres ao lado deles. Às vezes, assim, por exemplo, eu chego numa casa e está lá os sucubos. A casa que tiver sucubos ou incubos, eu já sei o que ocorre, o que acontece ali. Eles são obsessores só dessa parte. E para eles habitarem uma residência, tem que acontecer esse tipo de coisa naquela residência. Tem que ter um obsediado, alguém tem que ser vítima deles, ou alguém abriu a porta para eles. E aí tudo leva um tempo, até eles dominarem o ser humano. E a maioria deles não consegue me enxergar, Pedro, porque os mentores não deixam. Mas eu sim, eu consigo os ver e me é mostrado. Eles moram nos quartos, eles estão sempre na volta dos computadores, na volta da tecnologia, eles não saem dos quartos, eles habitam outros lugares baixos também, Pedro. Então, é muito triste e é um tema assim que Pedro há muito tempo benzedor luta contra, e sou bastante procurado por vítimas desses meios. A gente mencionou ali, né, a função do sexo também ser algo positivo, até por ser uma forma de gerar a vida. Mas quer dizer que ele só é positivo quando gera vida, quando gera uma família biológica? Ou o sexo ele também pode ser benéfico como uma troca de energia entre uma pessoa e outra? Até porque existem casais, por exemplo, do mesmo sexo, casais homoafetivos, que se amam e existe um relacionamento bonito entre eles. Então o sexo, além de ser com o objetivo de gerar a vida, contanto que haja equilíbrio, num geral, ele pode sim ser benéfico? Pedro, ao ver do benzedor, com sua dose exata, vai nos fazer muito bem. Tudo em demasia nos fará o quê? Nos causará mal. Eu vejo ele algo assim, o complemento do ser humano. Tanto é, se ele não fosse feito, não fosse praticado, nós não estaríamos aqui. É um processo. Então, como julgar, como dizer que é perverso, que é isso, que é aquilo, Pedro? Não. É um complemento do amor, do carinho e do sentimento. Mas, quando em demasia, buscamos outros seres, né? Porque eu tenho meu limite, tu tens o teu, o A tem o dele, o B tem o dele, o C tem o dele. Pedro, cada um de nós tem um limite. Quando nós ultrapassamos esse limite, o que ocorre, o que acontece? E muitas vezes por curiosidades. Já diz aquele ditado, a curiosidade matou o gato. Isso é velho, né, Pedro? Então, não, eu penso assim, ó, tudo com a sua dose exata. Tudo que o Pai do Céu e a Mãe do Céu nos deixou e nos ensinou é correto. Agora, se nós formos para as práticas contra o que é ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, as consequências virão, né, Pedro? E vem a cavalo.
Pedro, já vi e vejo muito homem chorar por isso. Me prometer isso, me prometer aquilo, pode dar o preço, pode dar o valor, vencedor pode pedir o que quiser. Pedro, assim, coisas mirabolantes, assim como carro, como casa. Eu ficando bom, Não, vencedor não é por esses lados, Pedro. Vencedor é assim de querer ver o outro bem, o outro em paz. Eu também tenho família, eu também tenho filhos. Pedro, e quem é que de nós que vai dizer assim que está livre disso? Eu vejo jovens, eu vejo pessoas de idade, mas hoje assim muito mais jovens, Pedro. E me dói muito, porque graças ao Pai do Céu e à Mãe do Céu eu nunca passei por isso, mas sei a dor que é. Eu me comunico com espíritos que se suicidaram por causa disso. Tiveram vergonha de compartilhar com o pai, com a mãe e chegar ao suplício de fazer esse mal, a se atentar contra si mesmo. Então é muito triste, é muito forte, sim, e a gente tem que ajudar, a gente tem que estender a mão, a gente tem que espalhar que o bem está acima de tudo, sim, Pedro. O homem pode muito, Deus pode tudo. Então não é só questão do sexo ser um fator gerador de vida. É sim uma troca positiva entre quem se gosta muito, né, quando há amor e carinho, mas e quando ele é casual, por exemplo? Porque a gente vê hoje no mundo muitos romances, digamos assim, até líquidos, né, que as pessoas não querem assumir uma forma naquele compromisso. Se conhecem ali, teve um momento legal, enfim. Esses momentos casuais, eles são prejudiciais? E aí eu já emendo uma outra pergunta nisso, né? Que é o seguinte, tu acabou de mencionar que tudo que for na dose certa é benéfico. E no caso da pornografia, ela leva muitas vezes à autossatisfação sexual, né? E essa autossatisfação, né? A pessoa com ela mesma apenas, se for em demasia é ruim, mas muita gente entende que, ou pelo menos pensa que isso pode ser até algum crime espiritual, digamos assim, né? O ato de fazer isso. Esse é um ponto por não ser algo com outra pessoa que prejudica também? Eu reitero o que eu disse, é tudo dentro do limite, a dose exata. Mas eu penso assim, que o nosso corpo, Pedro, o nosso corpo, aos olhos do Pai do Céu é um santuário. Nós temos que cuidá-lo, nós temos que zelar, nós temos que preservá-lo. E é uma parte assim, que cada um tem que saber de si, né, Pedro? Às vezes mesmo assim, ó, o que é bom para mim pode não ser bom para o meu vizinho ali, né? Porque assim, não tem como eu generalizar, porque o organismo do Ailton é um, o organismo do Pedro é outro, o organismo do Paulo, do fulano é outro. Então eu digo assim, ó, é nós que temos que nos conhecermos. Eu, benzedor, eu não julgo nada nem ninguém, não me cabe eu dizer é certo por fulano ali, mas é errado por o ciclano. Eu vejo essa parte assim, ó, que cada um com seu cada um. Eu penso assim, se tu não tiver mal contra o teu próximo, nem contra ti, Pedro, deixa que falem, deixa que julgam. Sempre terá quem vai julgar, quem vai condenar, quem vai oprimir, quem vai dizer, é errado, é isso, aquilo. Pedro, na maioria das vezes, assim, julgar o outro é muito fácil. Mas e se colocar no lugar do outro? Eu aqui é corriqueiro chegar assim, duas pessoas com o mesmo problema e os fatores serem diferentes. Então não tem como assim eu dizer assim, ó, todos que chegam aqui com dor de cabeça é a mesma erva, Pedro. Não, não funciona assim. Então, para esse meio, também não. Porque o teu organismo é um, o meu é outro, e o de fulano ali é outro. Eu respeito tudo, respeito a todos, só digo assim, ó, em demasia, terminamos encontrar o que é? Enfermidades, né, Pedro? Olha assim nesse meio, assim mesmo, assim, quantas enfermidades novas surgindo, ô meu amigo Pedro. Então, assim, é muito delicado. Os mentores mesmo assim, sempre me ensinaram, Pedro, nesse meio, nesse contexto. A AIDS é uma doença que veio do umbral, são seres que trouxeram de lá, e até hoje o homem poleminiza, né? Que é isso, que é aquilo, que é acolá, mas é a certeza, Pedro. Pedro, é de lá, é desse plano. São esses os seres que trouxeram e disseminaram, por ser energias. Então o ser humano tem que aprender assim. Não somos os únicos na Terra, Pedro. Os olhos do ser humano enxergam o mínimo do mínimo. Com isso fica claro pra gente, né, que é muito sobre autoconhecimento, principalmente.
que o amor ele tá aí para ser vivido, seja da forma que for, com quem quiser amar, contanto que a gente saiba os nossos limites, respeite também os limites do próximo, não force ninguém a nada e entenda que a gente pode fazer tudo o que a gente quer dentro do equilíbrio, nem tudo vai nos convir, mas cabe a gente saber o que convém ou não. Então, só para a gente conseguir elucidar um pouco mais para quem está nos ouvindo, para os nossos ouvintes, tu poderia trazer algum relato para a gente que exemplifique um pouco disso que nós estamos conversando? Pedro, não vou me esticar muito, como se diz, vou te dizer essa parte assim para ver que também desse meio, Pedro. Há muito tempo atrás eu fui procurado por um pessoal e para te ver se como tudo tem o seu tempo. Se ultrapassarmos o tempo, não há o que se possa fazer. Em certas ocasiões, claro, né? Pedro, me procuraram assim que um caos que de uma hora para outra assim uma senhora começou a enxergar muitos bichos, muitos seres, Pedro. E aquilo ali o atormentava porque era sempre de noite. Pedro, e aí deixaram-se passar muito tempo, levaram aqui, levaram acolá. O pessoal que me procurou me dizia, e quando me trouxeram já não adiantava mais, porque já tinha mexido muito com o íntimo, com a mente da pessoa. Aí disseram, se eu tivesse trazido assim há 2 anos, Pedro, daria para reverter, mas não, já estava tomado, já não tinha mais, e essa pessoa tinha pouco tempo aqui junto de nós, porque o processo de retirada, ela como muito frágil, já estava debilitada, Pedro, terminaria a ceifando de qualquer maneira, então resolvemos não mexer. Foi orientado o benzedor não o fazer, Pedro, e em pouco tempo assim essa pessoa partiu. Pedro, e aí eles me relataram assim que ela dizia que enxergava muitas cobras. Ela ganhou uma almofada de presente, uma almofada assim muito cara, com tecido muito caro. E diz que quando chegava de noite, ela olhava para essa almofada, assim, saía assim cobras de tudo que era tamanho. Pedro, e com aquilo ali ela surtava. Aí o que faziam, né? Ela dava-lhe um tratamento, ela fazia um tratamento, Pedro, ela surtava, dava o remédio e ela terminava dormindo. Quando ela acordava, Pedro diz que chegava a se passar quase todo dia dormindo, quando acordava já era quase noite de novo. Pedro, e aí se acordava e novamente, Pedro, e ninguém assim se deu conta assim porque eram pessoas fechadas para esse tipo para essa visão, né? Quando se deram conta, quando abriram os olhos, já não dava mais tempo. Eu fiquei muito triste assim com isso, Pedro, e foi um presente de uma amiga com interesse no marido dessa senhora, Pedro, para que ela também partisse, que o senhor ficasse viúvo para as investidas. Pedro, mas me foi assim, quando eles vieram, se me foi esclarecido assim, eu ir lá e retirar essa almofada. Pedro, e sim, aí com preparo, né, desfazer aquilo ali, nós abrimos a almofada assim, tinha coisas dentro da almofada, Pedro. Tinha assim pequenos dentes de víboras dentro da almofada. Eles com aquilo ali assim, eles ficaram perplexos, Pedro. Aí do outro lado da vida esse espírito recebeu ajuda, recebeu orientação e tratamento. Do outro lado da vida se refez, Pedro. E lá um dia se veio e visitou eles. E deixou bem claro que estava muito bem, muito em paz e que era para eles todos esquecerem aquilo ali. Pedro, então, assim, é muito forte, mas infelizmente, se o bem existe, infelizmente o mal também. Quando tu acredita no poder do bem, tu podes correr atrás. Quando tu não acredita, tu estás à mercê. Então é triste, né? É a outra parte que nosso Senhor Jesus Cristo sempre ensinou, vigiai. Isso é vigiai. Não duvidar do invisível, como o benzedor vem ensinando. Não subestimar. Pedro, o bem está aí para servir, mas todo ser humano está na face da terra também para servir e não para ser servido. Então, não é bonito pedir, procurar, buscar, mas quando o fizermos de bem e com muita fé.
Sem dúvida nenhuma, é muito bonito, sim. E que bom que Deus nos permite trazer esses esclarecimentos para que mais pessoas possam abrir os olhos para esse lado espiritual da vida e que com isso possam ser ajudadas, né, a encontrar um caminho de cura, seja pessoal ou espiritual, para o tipo de mal que esteja lhe afligindo. Muito obrigado, benzedor, por estar aqui com a gente em mais um episódio, por trazer esses esclarecimentos e explicar essas questões. Muito obrigado a Cristo, Deus Pai, a Grande Mãe e aos mentores por nos proporcionarem esse momento também. Gratidão a Cristo Nosso Senhor, a Virgem Mãe Santíssima, como a gente sempre diz, Virgem Maria, passe na frente, abra caminhos e portões. Amém. E nos leve pela mão, né, repórter? Amém. Um obrigado a todos os mentores e mentoras sagradas, aos meus amigos e amigas, a todos e todas, um abraço e luz divina a todos. Não esqueçam de compartilhar esse episódio com aqueles amigos que vocês sabem que podem gostar de ouvir essas palavras amigas, essas palavras de luz, e que podem também se beneficiar com esses ensinamentos. Com certeza, enviar esse tipo de bálsamo para as pessoas é uma forma de se aproximar cada vez mais do bem. Além do canal aqui no YouTube com podcast, a gente também tem ele no Spotify, tem as mídias sociais no Instagram, por exemplo, onde vocês podem acompanhar mais conteúdos, alguns recortes dos episódios, alguns spoilers sobre o que está por vir e ficar cada vez mais próximo, né, desse caminho que visa tanto semear o bem. Acompanhem a gente então para a gente ficar cada vez mais perto e a gente se vê no próximo episódio. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais!